Olá pessoas, muito bom dia, tudo bem com vocês? Como estamos nesse sábado 18 de abril de 2026? Estamos aqui com mais nosso Evangelho no Lar, mais um sábado abençoado, mais uma semana que se encerra hoje, outra que se inicia amanhã, né, dependendo da referência. Né? Se para você a semana começa na segunda-feira, é daqui 2 dias. Mas se você for olhar pelo calendário, a semana encerra hoje. Encerrando hoje, então, mais uma semana aqui na paz do Senhor. E vamos lá para o nosso Evangelho no Lar. Hoje, 18 de abril, nós iremos iniciar mais um capítulo aqui do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Né, aqui a gente vem lendo o nosso livro do começo ao fim, né? Isso é muito interessante porque a gente tem uma cronologia. Então, se você olha os episódios anteriores do Evangelho, então você consegue entender de onde viemos e para onde estamos indo, levando em consideração tudo que já estamos passando aqui, os nossos ensinamentos que foram transmitidos, né? E sempre lembrar, gente, nós somos espíritos vivenciando uma experiência material e essa experiência material, quem dita as regras somos nós. Né? Assim, a gente não muda a nossa essência, a gente não muda quem que nós efetivamente nós somos. Tem um ser humano que fala isso pra mim, fala assim, a gente não muda a nossa essência. Aí eu rebato ele e falo, tá, se você quiser. Se você quiser, você não muda a sua essência, mas você muda a forma com qual você lida com as coisas ao longo do dia, ao longo dos dias, ao longo da sua vida. E isso que é o mais importante. Né? Como que nós vamos lidar com isso? Não é o que fazem comigo, é o que eu vou fazer com o que fazem comigo. Né? Então, a gente tem que sempre levar isso em consideração, que não é aquilo que fulano fez mal pra mim, tá, beleza, o que que você vai fazer com o mal que o fulano desejou pra você, ou fez pra você? Esse é o ponto. E é isso que você tem que olhar pra dentro de si e entender, internalizar essa missão e levar isso pro resto da sua vida. Né? Aquela coisa, Jesus diz, dá a face direita, dá a face esquerda, aquele que já bateu na direita, né? Beleza, você pode dar a face esquerda, mas não precisa ficar perto da pessoa. Não precisa vivenciar a mesma situação, de novo, a mesma coisa. Né? Então, a ideia aqui é que nós vivenciamos o nosso dia a dia. Nós vivenciamos o nosso dia a dia com muita leveza, muita calma, muita paciência. E assim, viva a tua vida. É o que eu sempre falo para todo mundo. Cuida da sua vida, que a sua vida já é... Tenho certeza que a sua vida não é um mar de facilidades. Né? A gente tem muitas dificuldades, a gente tem muitas provas a vivenciar, a superar ao longo da nossa caminhada. Né? E sempre lembrando na história que nós somos espíritos vivenciando uma experiência corpórea. Né? Então o nosso corpo físico ele é emprestado, e ele sendo emprestado, a gente nós evoluímos utilizando o corpo físico, mas a nossa verdadeira morada não é aqui. Né? A nossa verdadeira morada é junto da erraticidade, junto dos outros espíritos em planetas felizes. Como nós já falamos aqui, nós estamos num planeta de provas e expiações, então existem outros mundos sim, né? E esses outros mundos, eles estão ali para que nós possamos continuar a evoluir. Né? Enfim, então vamos lá. O nosso propósito do Evangelho, do nosso Evangelho do Lar, sempre lembrando, né, é trazer para dentro da nossa casa boas inspirações, bons espíritos, espíritos de luz que a cada dia fazem a harmonização, fazem a segurança da nossa casa. E é o que Jesus diz, né? Como nós mesmos já não somos espíritos vivenciando uma experiência corpórea, a população de desencarnados, ou seja, daqueles que não possuem um corpo físico, também é gigantesca. E você pode ter certeza que você não está sozinho. Então aí Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, né? Onde quer que um ou mais esteja em meu nome, com eles eu estarei. Então, se a gente levar em consideração que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, nós nunca estamos sozinhos. Certo?
Meus lindos, vamos então nesse momento fechar os nossos olhos, levando o nosso pensamento à espiritualidade, agradecendo a espiritualidade a Deus pela nossa vida, né? Como diz um amigo nosso da escola, vamos exercendo a nossa gratidão, vamos exercendo o nosso poder de emanação, para que nós possamos agradecer a nossa vida, que nós possamos agradecer aquilo que nós precisamos vivenciar. E assim, nesse momento, vamos dizendo: nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E assim, devidamente conectados à espiritualidade, vamos até Ricardo e Ismael, que são os anjos responsáveis pela segurança e evangelização do nosso país. Junto deles, vamos acessando as esferas azuladas de Maria, nossa meiga e doce mãezinha espiritual, a quem pedimos que cubra-nos com seu manto azul de amor e proteção, que nos envolva na sua energia de amor, né? Que abra-nos o caminho do amor, da compaixão, e nos leve assim à presença do nosso irmão mestre, a quem pedimos que estenda sua mão para nós, estenda suas mãos e nos abrace, nos conduza da melhor forma possível dentro do nosso caminho do autoconhecimento. E a quem pedimos a Deus, nosso Pai, que abra-nos o caminho do autoconhecimento, abra-nos o caminho do saber, do despertar. E vamos assim finalizando a nossa prece de abertura dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino, e seja feita, Senhor, somente a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor, e sempre. E perdoe as nossas dívidas, na medida que possamos perdoar os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, e livra-nos da prática de todo mal. Que assim seja. Galera, vamos lá. Então, hoje nós estamos aqui começando um novo capítulo. Nós estamos iniciando o nosso capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 8 fala: bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Então, esse capítulo ele vai dizer sobre amor, como sempre, né? Então, os tópicos desse capítulo é deixar vir a mim as criancinhas, o pecado por pensamentos, que é o adultério, a verdadeira pureza e mãos não lavadas, escândalos, se a sua mão é um motivo de escândalo, corte-a. E as instruções dos Espíritos, né, sobre deixar vir as minhas criancinhas e bem-aventurados aqueles que têm os olhos fechados. Vamos lá. Primeiro tópico: deixar vir as minhas criancinhas, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, porque verão a Deus. Isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 8. Então apresentaram-lhe as criancinhas, a fim de que elas as tocassem, e como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam. Jesus, vendo isso, se zangou e lhe disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Eu vos digo em verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E a tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhe as mãos. Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Foi por isso que Jesus tomou a infância por emblema dessa pureza e como a tomou para o da humildade. Essa comparação poderia não parecer justa se considera que o espírito da criança pode ser muito velho e que traz, em renascendo para a vida corporal, as imperfeições das quais não se despojou nas suas existências predecessoras.
Só um espírito que atingiu a perfeição poderia nos dar um modelo de verdadeira pureza. Contudo, ela é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não tendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos oferece a imagem da inocência e da candura. Também Jesus não diz de modo absoluto que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que lhes se assemelham. Uma vez que o espírito da criança já viveu, porque não se mostra ele desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados, que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para a mãe, seu filho é sempre um anjo, e precisaria que assim fosse para cativar a sua solicitude, e ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, em lugar da grância ingênua, encontrasse nele, sobre os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado. Seria preciso, aliás, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como se vê entre as crianças muito precoces. É por isso que, desde a aproximação da encarnação, entrando o espírito em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, e ele está, durante certo período, numa espécie de sono durante o qual todas as suas faculdades se conservam em estado latente. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e o fazer esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que a poderiam entravar. Seu passado, entretanto, reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela nova intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso à medida que se desenvolvem os órgãos, de onde se pode dizer, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que se formam ao fundo do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e por isso mesmo é mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e o fazer progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito reveste, pois, por um tempo, a túnica da inocência, e Jesus está com a verdade quando, malgrado a anterioridade da alma, toma a criança por emblema da pureza e da simplicidade. Interessantíssimo isso aqui. Interessantíssimo. Vamos marcar aqui. Cadê minha aula que sumiu? Vai com isso aqui mesmo. 18/4/26. Galera, vamos lá. O que quer dizer esse trecho aqui? Né? Deixar vir a mim as criancinhas. Né? Aqui ele trouxe uma explicação, né? Esse ser que veio trazer essa explicação do mundo do ponto de vista espírita, vamos falar assim, do ponto de vista da reencarnação, do ponto de vista daquilo que nós acreditamos, né, como reencarnação, partindo do pressuposto que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material. Então, o que quer dizer com isso? Jesus, nessa passagem, ele traz ele traz um ponto que fala o seguinte: bem-aventurados aqueles que têm um coração puro, porque verão a Deus. E também ele traz lá embaixo, no Evangelho de Marcos, eu vos digo em verdade que quem não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. O que ele quer dizer com isso? Se a gente partir do pressuposto que nós somos espíritos vivenciando uma experiência material, nós vamos morrer e voltar para essa terra, ou nós já morremos e voltamos para essa terra algumas vezes.
né, partindo do pressuposto do conceito da evolução, que nós sempre estamos em constante evolução. Por mais que a nossa essência encarnada não possa ser alterada, mas a partir das nossas vivências da nossa encarnação é que nós mudamos a nossa essência. Por isso que eu digo que a nossa essência, ela, querendo ou não, ela pode ser alterada, né? A partir das nossas vivências. As nossas experiências na Terra fazem com que as nossas vivências fazem com que nós nos modificamos, né? Então, partindo do ponto disso e lembrando que nós estamos aqui numa reencarnação de uma encarnação predecessora a essa, nós trazemos no nosso espírito várias informações, né, ao longo da vida que nós já passamos aqui ou em outros lugares, ou outras informações que já acessamos que não são da nossa vida presente, vamos falar assim. Então, tendo isso em mente, não faz sentido uma criança nascer no seu lugar de criança e já sair falando como um espírito antigo, levando sempre em consideração que nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para nos modificar e evoluir gradativamente. Como que eu meço a minha evolução? Ao longo de anos, não é da noite para o dia. Enfim, qual que é a ideia? Se nós estamos aqui, nascemos aqui e nós trazemos uma bagagem, é porque nesta vida nós precisamos utilizar das nossas experiências predecessoras para que nós possamos evoluir mais um pouco. E para que nós possamos evoluir mais um pouco, nós precisamos vivenciar. E se eu estou vivenciando essa vida aqui, quer dizer então que eu tenho a minha fonte de informações. O áudio ficou alto, hein? Tá tudo certo. Eu tenho a minha fonte de informações do passado e eu utilizo essa minha fonte do passado para que eu possa ter experiências e continuar a minha vida, certo? Então, partindo disso, fazendo um apanhado de tudo isso, é onde a gente chega à conclusão de que a criança, sim, ela é pura, porque a partir de um certo momento, quando ela encarna, o espírito ele ocorre todo aquele processo que ele é fecundado num ser, né? Ele é fecundado num ser, ele por um certo momento é passado um véu do esquecimento, e ele não lembra quem que ele é. Ele está puro. E a partir do momento que a criança ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo, ela vai adquirindo vícios, ela vai adquirindo costumes que são oriundos dos pais, né? São oriundos da mãe, pai, tio, tia, avô, avó, tal, da vida, né? A vida vai trazendo informação, vai trazendo possibilidade de acesso ao passado. E como é que isso funciona? Eu estou aqui encarnado, mas acima da minha encarnação existe as minhas encarnações passadas. Então, se existem as minhas encarnações passadas, eu tenho como acessá-las. E como é que eu faço isso? Através das minhas vivências. Por exemplo, eu estou, tendo aula de matemática. E a matemática, ela é algo que ela está sendo ensinado. Só que, na verdade, a matemática já é um conhecimento milenar. E nós já estudamos a matemática, nós já sabemos a matemática. Então, o que a gente faz? Aquela pessoa que está ali te mostrando aquela informação sobre matemática, na verdade, ela está te dando uma chave para que você possa abrir o seu caminho do conhecimento de matemática das suas vidas passadas. É exatamente isso que funciona. E a mesma coisa acontece com o decorrer da vida. Se você aprende a dirigir, na verdade, aquela pessoa que está te ensinando a dirigir, ela está te dando uma chave para que você possa acessar o seu passado, né, as suas vidas predecessoras, você possa acessar o seu passado e saiba dirigir nessa encarnação presente.
Então existe essa diferença. Por isso que Jesus fala: deixe vir a mim as criancinhas, porque elas são puras. Elas não têm tantos acessos. Elas não têm tantos acessos às informações do passado. Então por isso que elas não têm, elas são inocentes. Elas são ignorantes, né? Então e elas têm um coração puro. E quem tem um coração puro é quem irá acessar o reino de Deus. Ah, beleza, mas e aí? Como que eu posso acessar o reino de Deus? Tendo meu coração puro, fazendo as coisas conforme o que Jesus nos recomenda fazer. Ele não manda, ele recomenda. Ele fala: ó, faz o que você quiser. Se não quiser, você não faz. Mas você arque com as suas consequências. Estou te dando aqui a letra, ó. Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Ama Deus primeiro, depois o próximo como a ti mesmo. Você vai seguir isso? Beleza. Não quer? Tá tudo certo também. O problema é seu, você que se vira depois. Então, assim, só fazendo um paralelo, Deus não culpa ninguém. Deus não castiga ninguém. Deus, ele simplesmente permite que nós tomamos posse daquilo que nós plantamos. Então, a colheita é opcional, mas, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então, se eu planto ódio, rancor, maldade, tristeza, se eu estou plantando tudo isso, obviamente que quem irá colher sou eu. Não é você, não é o outro, sou eu. Então, se eu planto amor hoje, eu irei colher amor amanhã, ou eu irei colher amor hoje, amanhã, tanto faz. Ao longo da minha vida, ao longo da minha caminhada, eu irei colher amor. Então, a ideia disso tudo é que nós possamos ter o nosso coração puro. Nós possamos ter o nosso coraçãozinho puro. E, gente, assim, fisicamente, nossos sentimentos, eles não estão aqui, tá? Eles estão aqui. Só tem uns engraçadinhos que falam: o coração não tem sentimento. Tá, fisicamente, tá aqui. Mas quando a gente já parte pro princípio energético, o nosso chakra cardíaco é a nossa sede dos nossos sentimentos, é a nossa sede do nosso sentir, da nossa vontade. Então ali está armazenado todos os nossos sentimentos, né? Se a gente for aprofundar um pouco mais, aí vocês vão ficar loucos comigo aqui agora, que não é assunto para isso. Enfim, a ideia basicamente desse evangelho é isso, é um convite para que nós possamos apurar o nosso coração. É um convite para que nós possamos apurar quem nós somos a partir das nossas vivências. Posso dizer que eu não escolho vivenciar aquilo, mas eu escolho como vou reagir diante daquilo. Esse é o ponto. Me fez mal, alguém me fez mal. Se alguém me fez mal, eu vou fazer o mal para outra pessoa? É uma escolha. E ele escolheu fazer mal para mim. Mas e eu vou escolher fazer mal para o outro? Aí que tá. É uma escolha. Se eu fui uma vítima, por exemplo, fui vítima. Alguém veio e me deu um tapa na cara. Eu posso muito bem revidar com a mesma moeda, olho por olho, dente por dente, ou simplesmente eu posso falar: não vou revidar. E guardo aquilo e dissipo aquilo de uma outra forma. Lógico, se alguém vem me dar um tapa na cara, eu não preciso revidar, mas não necessariamente preciso ficar perto da pessoa. É uma questão lógica. Eu não vou ficar perto da pessoa que está me fazendo mal. Não vou. Então eu saio de perto, mas eu não revido. É uma escolha. Eu escolhi fazer isso. Mas eu não posso. Se for da minha essência revidar, é uma escolha. Se for do meu ser revidar, se o meu ser viveu na época das guerras e tudo mais, é uma escolha. Você tem o seu livre-arbítrio para você escolher. Você faz o que você quer, eu faço o que eu quero. Você pode fazer diferente, eu posso fazer diferente. Se você me dá um tapa na cara, eu posso fazer diferente. Eu posso não te dar um tapa na cara. Eu posso simplesmente te dar as costas e sair andando. Mas eu não vou te dar um tapa na cara. São escolhas. O que você escolhe? Jesus nos convida. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro, né? E
Deixe vir as minhas criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham. Quem se assemelha com as criancinhas? Aquele que tem um coração puro. Quem tem um coração puro? Aquele que faz diferente. Ponto. Não tem segredo. Aquele que escolhe fazer diferente. Lógico, nós estamos aqui na Terra, a gente não pode ser hipócrita de falar que nós, a partir de agora, nós não vamos mais errar. Lógico que não. A questão maior é a evolução. Quanto tempo eu evoluo, né? Pode ser que em determinado aspecto eu particularmente demore muito tempo para entender alguma coisa, tá tudo certo. Eu estou no meu processo de evolução. Mas a partir do momento que eu erro, eu reconheço o erro, eu vi que eu errei, eu tenho a segunda chance de seguir em frente e fazer diferente. Né? Eu tenho a opção também de não fazer. Mas aí quem julga isso sou eu. E por isso que eu sempre falo pra vocês: cuida da sua vida. Não vai cuidar da vida do outro. A sua vida já tem muita coisa pra você olhar. Você ainda vai querendo cuidar da vida do outro? Pra quê? Pra quê? Ah, eu vou cuidar da vida. Não vai. A sua vida já é embaçada, já tem um monte de coisa pra você resolver, um monte de BO pra você resolver. É conta pra lavar, louça pra lavar, roupa pra passar. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida que você vai ser mais feliz. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Vai por mim. Lindos, a mensagem do Evangelho é essa. Né? Vamos apurar os nossos corações. Vamos deixar a nossa criança ingênua. Vamos nos assemelhar à nossa criança ingênua, porque é dela que nós estamos falando, né? É dela que Jesus usou como metáfora para permitir aqueles que irão entrar no reino de Deus, né? Através do nosso coração puro. Certo? Aí eu esqueci de falar. Toda vez que você tiver no Evangelho, você pode ter um recipiente com água. Por quê? A partir do momento que você se conecta com os seus anjos guardiões, eles estão aqui, eles irão fluidificar o líquido que tem aqui dentro. Ah, eu posso pôr cerveja? Pode, mas faz sentido? Faz. Posso pôr chá? Beleza. Posso pôr café? Beleza. Posso pôr água? Posso pôr suco? Beleza. Posso pôr uísque? Vai do seu julgamento. Eu não colocaria. Mas enfim, colocar sua água toda vez que tiver evangelho, põe sua aguinha perto aí para você receber a sua água fluidificada pelos espíritos elevados que aí estão e aqui estão também. Lindos, vamos então caminhando para o nosso encerramento. Vamos agradecendo a espiritualidade por mais esse dia, mais esse ensinamento que aqui foi nos permitido transmitir para vocês. O meu ponto de vista, na minha humildade, não sou o dono da verdade, nunca serei o dono da verdade, mas eu tento sempre trazer o meu ponto que para mim pelo menos é relevante. Para você, se fizer sentido, que faça sentido, mas para mim ele é relevante. Então vamos elevando nosso pensamento a Deus, vamos agradecendo mais essa passagem, vamos agradecendo a semana que se inicia a partir de amanhã, né, o encerramento dessa semana que vem vindo até hoje, vamos agradecendo tudo aquilo que nós passamos, por tudo aquilo que virá ainda, e vamos pedindo licença para a espiritualidade para encerrar o nosso encontro de hoje dizendo: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Graças a Deus. Queridos, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Lembrem, cuide da sua vida. A sua vida. A sua vida é muito importante para você, não para o outro, não para mim, não para ninguém. Cuida você da sua vida. Faz a tua parte, faz por você. Não faça por outro, não faça por mim, não faça por ninguém. Faça por você, que você vai ser muito mais feliz. Queridos, um beijo, um abraço. Até semana que vem. Qualquer coisa, deixem os likes.
curtidas e manda para aquele seu amigo que precisa ouvir isso, manda para ele e fala assim, ó, escuta isso aqui que esse ser tem para te falar, que é muito interessante. Às vezes a gente fica preso no nosso mundo e a gente não compartilha as informações que são tão importantes. Às vezes uma pessoa ela precisa ouvir isso daqui. Então, se você tocou no teu coração e você acha que tem alguém que faça sentido, manda para ele e fala, ó, assiste até o final, que ele vai, talvez, ter algum despertar. Beijo, até semana que vem.